Karl Marx foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político e jornalista alemão, nascido em 5 de maio de 1818 em Trier, na Alemanha, e falecido em 14 de março de 1883 em Londres. Ele é mais conhecido por sua análise crítica do capitalismo e por ser o coautor do Manifesto Comunista junto com Friedrich Engels. Marx estudou nas universidades de Bonn e Berlim, onde se envolveu com o pensamento hegeliano e as ideias revolucionárias da época. Após concluir seus estudos, tornou-se jornalista e editou o jornal Rheinische Zeitung, que foi fechado pelas autoridades devido à sua postura radical. Após uma série de mudanças forçadas devido às suas atividades políticas, Marx se estabeleceu em Londres em 1849, onde passou o restante de sua vida. Lá, ele dedicou-se a um estudo detalhado de economia capitalista, culminando na publicação de O Capital, em 1867, sua obra-prima inacabada que analisa criticamente o modo de produção. Marx viveu grande parte de sua vida em dificuldades financeiras, mas seu trabalho teve uma grande influência e duradoura na teoria econômica, na sociologia e no movimento socialista. As suas ideias contribuíram para o desenvolvimento do socialismo e comunismo modernos, influenciando movimentos revolucionários e governos ao redor do mundo no século XX. A teoria da luta de classes, desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels, é um dos pilares do pensamento marxista. Segundo Marx, a sociedade capitalista é caracterizada por uma divisão fundamental entre a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho em troca de salário. Essas duas classes têm interesses conflitantes. A burguesia busca maximizar seus lucros e manter seu poder econômico, enquanto o proletariado luta por melhores condições de trabalho, salários dignos e dignidade no ambiente laboral. Essa luta não se restringe apenas ao aspecto econômico, mas também permeia a esfera política, social e cultural da sociedade. Marx acreditava que a luta de classes era o motor da história e que, em última instância, levaria à superação do sistema capitalista. Ele previa que a crescente exploração do trabalho pelo capital levaria inevitavelmente a conflitos cada vez mais intensos entre as classes, culminando em uma revolução proletária que derrubaria o sistema existente. Após essa revolução, Marx vislumbrava a criação de uma sociedade sem classes, na qual as divisões entre burguesia e proletariado desapareciam, e a produção seria organizada de acordo com as necessidades coletivas em vez de busca de lucro individual. Nessa sociedade comunista idealizada por Marx, as relações sociais seriam transformadas e a exploração e alienação do trabalho seriam eliminadas. A teoria da luta de classes teve um impacto profundo no pensamento político e nas lutas sociais ao longo dos séculos XIX e XX, influenciando movimentos operários, teorias políticas e análises críticas da sociedade capitalista. Materialismo histórico e dialético de Karl Marx. O que foi o materialismo histórico e dialético de Karl Marx? Bom, ele argumentava que as condições materiais e econômicas de uma sociedade, a forma como os bens eram produzidos e distribuídos, elas tinham um papel fundamental na formação da estrutura social, política e cultural. Para explicar melhor, a maneira como as pessoas produzem e trocam os bens influencia diretamente como a sociedade é organizada e como as pessoas interagem umas com as outras. Já na dialética, Marx usou o pensamento de um filósofo alemão. Para Marx, as contradições fundamentais da sociedade capitalista residem nas relações de produções, especificamente entre as classes sociais, como a burguesia, a proprietária dos meios de produção e o proletariado, que vende a sua força de trabalho. Essas contradições entre classes levam aos conflitos sociais, como greves, revoluções e lutas políticas, que por sua vez impulsionam mudanças sociais históricas.